Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para a meditação do Santo Evangelho. O Santo Evangelho hoje, no dia de São Martinho de Lima, está em São Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, meus queridos irmãos e irmãs, neste dia de São Martinho de Lima, que foi o irmão leigo dos dominicanos, que serviu a Deus principalmente nos mais pobres e nos mais enfermos, e nós somos chamados, a exemplo de São Martinho de Lima, a servir a Deus nos mais pobres e nos mais enfermos. E São Martinho de Lima, ele é esse exemplo de serviço. Ele conta-se a história que ele era faxineiro, era um irmão leigo faxineiro, que fazia vários e vários serviços, dentista, auxiliar médico, até tem a famosa frase dele: Eu te medico, Deus te cura, porque ele tinha um dom de cura, inúmeras curas e milagres Deus realizava através de São Martinho de Lima. Conta-se que muitas pessoas que estavam em estado final de vida, somente ao ver a presença de São Martinho de Lima, recuperavam instantaneamente a saúde. Tinha também o dom da bilocação, estava em vários lugares ao mesmo tempo, está em 2 lugares geográficos ao mesmo tempo, México, China, Japão. Então, São Martinho de Lima, ele tinha esse dom da bilocação, levitava também. Quando estava em profunda oração, ele chegava a levitar e não escutava, nem falava nada ao levitar, que era um dom místico que Deus concedeu a ele. Dizia-se também até que São Martinho tinha o dom da comunicação com os animais. A exemplo de Santo Antônio, ele conseguia se comunicar com os animais. Tem uma famosa foto dele dando comida ao mesmo tempo, na mesma vasilha para o gato, para o cachorro e para o rato. Os 3 comendo comida ao mesmo tempo. Sendo que a gente sabe que o cachorro dá medo ao gato, o gato dá medo ao rato, e os 3 comendo ao mesmo tempo numa vasilha. Tem até um famoso milagre atribuído a São Martinho de Lima, que conta que os camundongos invadiram o convento e chamaram imediatamente São Martinho de Lima para resolver esse problema, para exterminar esses ratos. Esses ratos comeram os alimentos, danificaram os vestuários, roeram os vestuários e até afetaram até as vestes que estavam na sacristia. E São Martinho de Lima não queria exterminar os camundongos. Eles viam um ratinho e, com o dom de comunicação que ele tinha com os animais, ele fez um trato, mandou que esse ratinho chamasse o restante dos camundongos. E então foram o restante dos camundongos até ele, e ele fez um trato que daria comida a eles desde que eles abandonassem o convento. Desde então, esses camundongos, ele levou os camundongos até o jardim, os camundongos nunca mais voltaram, e São Martinho sempre dava alimento a esses camundongos. Então, veja, são esses milagres e, acima de tudo, o mais importante, o serviço de São Martinho aos pobres e enfermos, que o tornaram célebre pelo seu serviço ao próximo. Um santo peruano, latino-americano, um santo que
serviu a Deus nos mais pobres e nos mais necessitados e que deixou esse legado para nós, esse santo peruano. Que ele interceda para que também possamos servir os mais pobres e os enfermos, os mais necessitados. E nosso Senhor, no Santo Evangelho de hoje, fala que se alguém vem até ele e não se desapega da sua família, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus quer dizer com isso? Nosso Senhor quer dizer que nós não podemos colocar nada acima dele, nem nossa vida, nem nossa família. Tudo tem que estar debaixo do seu senhorio. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, o cristão é aquele que carrega a cruz, não aquele que murmura da cruz, aquele que quer largar a cruz, aquele que abandona a cruz, mas aquele que carrega a cruz e caminha atrás de Cristo, que vai ao encontro de Cristo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida comunitária. Vai atrás de Cristo na igreja, na Santa Missa, na adoração. Então, o cristão é aquele que carrega a sua cruz e vai atrás de Cristo, que não fica acomodado, mas que só busca a Deus numa necessidade, o que nem liga em ter um relacionamento com Deus, mas ele carrega a sua cruz e vai atrás de Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, una seu sofrimento à cruz de Cristo e siga o Senhor. Não poupe esforços em ir à igreja, em ir à Santa Missa, em visitar o sacrário, em ter uma vida de comunidade. Não poupe esforços em buscar o Senhor na sua casa e de colocar o Senhor acima de tudo. Você deve cumprir as obrigações do seu estado de vida. Isso é indispensável, isso é indiscutível. Mas ninguém pode lhe proibir e lhe impedir de servir a Deus. Ninguém tem esse direito de lhe impedir de servir a Deus. Então, tudo tem que estar debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor até fala daquele que vai construir uma torre, que planeja se tem quantidade de dinheiro suficiente para terminar, para que os outros não vendo, não zombem dele, porque não foi capaz de terminar aquilo que ele começou a construir. Fala até daquele rei que vai por uma guerra e tem 10.000 soldados e vem outro rei com 20.000 e vê se é capaz de derrotar aquele outro exército, senão esse rei vai negociar a paz. Nosso Senhor está ensinando a virtude cardeal da prudência. Nós devemos ter prudência. Ter prudência não é ter medo. Ter prudência é analisar, agir com reflexão. E assim, com a prudência, a gente vai buscar o bem e evitar o mal. A gente vai buscar a melhor forma de se resolver algo. Então, nosso Senhor está ensinando a virtude cardeal da prudência. E fala, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Novamente, Jesus volta a insistir na questão do seu primado absoluto. A primazia absoluta pertence a Cristo. E com essa reflexão nós devemos refletir quem ocupa o primeiro lugar em nossa vida. É nosso Senhor ou são os bens deste mundo? São as pessoas, as coisas? Nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar da nossa vida. Não somente por palavras, mas de fato com atitudes. Colocar Cristo acima de qualquer coisa, acima de qualquer paixão que tenhamos por qualquer outra coisa. Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Se Cristo não ocupar o primeiro lugar, estaremos caindo no pecado da idolatria. Então, que Jesus seja o centro e Senhor da nossa vida. E toda a nossa vida seja pautada pelo primado absoluto de Cristo. Que ao fazer qualquer coisa, vejamos se isto agrada a Cristo. Se isto agrada a nosso Senhor. Que falemos de Cristo. Se a gente gosta tanto de falar das coisas que a gente é apegado, então por que a gente não deve falar de Cristo? E como é que eu vou me apegar a Cristo? Adorando a Cristo. Se você adorar a Cristo, você vai se apegar a Cristo. Visite o sacrário, procure adorar o Santíssimo Sacramento. Você vai se apegar ao Senhor. Você vai ser discípulo do Senhor e você vai falar do Senhor. A exemplo de São Martinho de Lima. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Martinho de Lima, rogai por nós.